Dos direitos sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, o transporte, lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Para gravar esses direitos sociais, basta lembrar do dia a dia do trabalhador, da maioria das pessoas brasileiras. As pessoas estudam, cuidam da saúde, se alimentam, vão trabalhar, precisam morar, aí vai e volta para o trabalho, precisa do transporte, tem o lazer final de semana, precisa de segurança aos finais de semana, durante a semana, para não ser roubado, morto. E quando chega a idade, fica idoso, se aposenta, Previdência Social. E aí você, tendo esse raciocínio, você já consegue gravar aqui todos esses direitos que estão marcados: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança e previdência social, pensando nessa rotina do trabalhador. E vai restar então 3 coisas para você gravar, que é a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público, em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Não é todo mundo que tem direito a essa renda básica. Somente brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, 2 coisas. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, não somente urbanos, nem somente rurais. E este caput do artigo 7º diz para a gente que esse rol de incisos ele é exemplificativo, porque essa parte final fala, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, o rol do artigo 7º não é taxativo, ele é exemplificativo. E quais são os direitos? Inciso 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Esta lei complementar ela ainda não existe. Essa situação de despedida arbitrária ou sem justa causa está sendo praticada e regulada pelo FGTS. Então a pessoa recebe a multa de 40% do FGTS, porque ainda não existe lei complementar. E aqui no texto está despedida arbitrária ou sem justa causa. Eu já vi questão de concurso mudando aqui, colocando com justa causa. Inciso 2. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Desemprego involuntário. Desemprego voluntário, a pessoa que pede demissão, não dá direito a seguro-desemprego. Inciso 3. FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Inciso 4. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social,
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Vedada a vinculação para qualquer fim. Então você precisa fazer um cotejo dos direitos sociais que estão no caput do artigo 6º, com esses direitos garantidos nos termos do inciso 4 do artigo 7º da Constituição, que são garantidos pelo salário mínimo, nos termos desse texto aqui na literalidade. Então você precisa comparar. No artigo 6º, nós temos quase tudo que está lá, mas tem algumas diferenças. Os direitos sociais, eles são educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. E o que é garantido pelo salário mínimo como direito do trabalhador? Moradia, que também tem lá, alimentação, educação, saúde. Então, isso tudo tem lá: moradia, alimentação, educação, saúde. Lazer também. Agora, vestuário e higiene não tem. Então, você vai lembrar que é a mesma coisa de lá, acrescentando vestuário e higiene. E o que não tem aqui também, que você vai excluir daqui do salário mínimo, é a segurança, a assistência aos desamparados e a proteção à maternidade e à infância. Mas tem uma lógica para isso, não precisa só decorar. Aqui nós temos direitos dos trabalhadores. Então o salário mínimo ele não vai garantir a segurança, a assistência aos desamparados, a proteção à maternidade e à infância. Então isso é direito social que o poder público precisa garantir. Então tem uma lógica. Então, mais uma vez, o salário mínimo ele serve para moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário e higiene, e transporte e previdência social. É tudo que tem lá, com exceção de segurança, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. E você inclui uma coisa lógica e básica do trabalhador, o vestuário e a higiene, que é algo necessário para ele ir trabalhar. Inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 6. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então é possível que o salário diminua? De regra, não, mas tem exceção. Então, as questões de concurso trazem esse problema. Pode haver uma redução do salário por convenção e acordo coletivo? Pode. Então, não há uma vedação absoluta. Então, grave essa parte final desse texto. Inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Aqui também é trocado, é colocado salvo para os que percebem remuneração variável. Você vai lembrar que não é permitido recebimento de salário inferior ao mínimo para aqueles que percebem remuneração variável, não com exceção destes. Inciso 8. 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, não é retenção culposa. 11. Participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Então aqui nós temos uma norma de eficácia limitada e você precisa lembrar que com relação à participação nos lucros ou resultados, que isso é desvinculado da remuneração e que a participação na gestão da empresa é isso que é excepcional. Então excepcional
é participação na gestão da empresa. E a participação nos lucros ou resultados, que é desvinculada da remuneração. 12. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Não é todo mundo que recebe salário família. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei, mais uma norma de eficácia limitada. 13. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então não é obrigatório, é facultado a compensação de horários e a redução de jornada mediante. Não é lei nem regulamento, é acordo ou convenção coletiva de trabalho. 15. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, essa jornada pode aumentar, ser de 8 horas, por exemplo? Pode, por negociação coletiva. Então, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Preferencialmente, não é obrigatoriamente. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. Não é no máximo, é no mínimo. Então pode ter uma convenção coletiva de trabalho dizendo que a hora extra será paga com 80%, 100%, porque a Constituição fala que no mínimo é um aumento de 50%. 17. Goza de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. É o famoso terço de férias. 18. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Não confunda com a licença gestante prevista para o servidor público, de 180 dias. Aqui, no rol dos direitos dos trabalhadores da Constituição Federal, artigo 7º, a licença gestante que está escrita aqui é de 120 dias para o trabalhador da CTPS, da CLT, 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. 19. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Aqui também, mais uma norma de eficácia limitada. 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Mínimo de 30 dias, nos termos da lei. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 24. Aposentadoria. 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade, em creches e pré-escolas. Então, assistência gratuita aos filhos e dependentes em creches e pré-escolas vai até os 5 anos de idade. 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 27. Proteção em face da automação, na forma da lei. 28. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Então, o seguro é a cargo do empregador, isso não exclui a indenização.
E essa indenização é por dano moral, dano material. Entretanto, quando incorrer em dolo ou culpa, não é responsabilidade objetiva aqui, é dolo ou culpa. 29. A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, a ação ela pode ser ajuizada e será recebida, processada, haverá processo. Quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, não está escrito aqui relação de emprego, está escrito relação de trabalho. Com prazo de 5 anos, a prescrição é de 5 anos, tanto para trabalhadores urbanos e rurais, não tem diferença. Só que esses 5 anos, eles só valem enquanto estiver mantido o vínculo. A pessoa está trabalhando. A partir do momento que deixou o trabalho, foi dispensado, aí terá um prazo de 2 anos para ingresso com esta ação. A pessoa então tem 2 anos. E a partir do momento que ela entrar com a ação, será contado estes 5 anos para trás. Então, se a pessoa entrar com a ação apenas no final dos 2 anos, veja que ela só terá direito a brigar por créditos de 3 anos, porque 2 anos depois que ela saiu do emprego está vazio, ela não recebeu nada ali. Então, como conta 5 anos para trás, só vai pegar 3 anos de discussão sobre crédito. Esses 2 anos que existem para a pessoa entrar com a ação após a extinção do contrato é um prazo para entrar. Se não entrar, perde, aí não pode mais entrar. E se entrar, vai contar 5 anos para trás. 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Sexo, idade, cor ou estado civil. Lembra de se, sexo, estado civil, cor e idade. Então, essa proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão não é por motivo de origem, por exemplo, que o examinador pode mudar, pode colocar origem, condição social, não é isso. É sexo, estado civil, cor e idade. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então, para o portador de deficiência, não pode haver discriminação, conforme está aqui na literalidade, no tocante a salário e critérios de admissão. Então, preste atenção que, com relação a qualquer trabalhador, é proibida a diferença de salários e critério de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Com relação ao portador de deficiência, também temos uma proibição de discriminação por salário e critérios de admissão. Porém, você observa que, com relação ao portador de deficiência, não é falado em exercício de funções. Por quê? Porque o portador de deficiência, ele pode sim, ele deve ter o que? A adaptabilidade. Ele pode exercer funções diferenciadas de acordo com a sua necessidade. Nesse sentido, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146. E o que você conhece dessa lei? O que você lê lá? Você lê que existe as adaptações razoáveis, a tecnologia assistiva, ou seja, existem situações que podem levar a uma pessoa portadora de deficiência a exercer funções de maneira diferenciada, mas isso é justificável. Por isso que, com relação ao portador de deficiência, você irá excluir do texto esse exercício de funções
E assim você consegue gravar tanto o inciso 30 e o inciso 31 com mais facilidade. No 30, não é falado em discriminação. Então, leu discriminação, fica antenado que pode o examinador querer saber o seu conhecimento sobre o inciso 31. E outra coisa, não tem exercício de funções aqui no texto com relação ao portador de deficiência. Então, traça essa diferença. 30, o inciso 30, qualquer trabalhador. Proibição de salário, exercício de funções e critério de admissão, por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. E não é falado em discriminação. 31. Proibição de discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do portador de deficiência. Não é falado em exercício de funções aqui. 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Então, a proibição de distinção é com relação ao fazer e às pessoas. Ao fazer é com relação ao trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos, aqueles que fazem. 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então vamos lá, temos 3 partes importantes neste inciso 33. Trabalho noturno, perigoso e insalubre é proibido para todos os menores de 18 anos. Qualquer trabalho, mesmo o não perigoso, o não insalubre e o noturno, mesmo não sendo em uma dessas hipóteses, é proibido para todos os menores de 16 anos. Então vamos lá. Trabalho noturno, perigoso ou insalubre. É menor de 18 anos? Não pode. Qualquer trabalho é menor de 16 anos? Não pode, mesmo não sendo noturno, não sendo perigoso, nem insalubre. Entretanto, na condição de aprendiz, é permitido exercer trabalho não perigoso, não insalubre e não noturno, a partir dos 14 anos. 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então, a igualdade de direitos é entre o empregado, ou seja, com o vínculo empregatício permanente, porque trabalhador é um gênero. Você tem o trabalhador autônomo, por exemplo, e você tem o empregado, é aquele que tem a carteira assinada. Então, o trabalhador com o vínculo empregatício permanente, ele tem igualdade de direitos com relação ao trabalhador avulso. E o trabalhador avulso possui igualdade de direitos com relação ao trabalhador com vínculo empregatício permanente. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos. Aí temos todos esses incisos aqui. Então eu vou mostrar um jeito de você decorar, memorizar quais são os direitos assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos. Porque no parágrafo único, ele fala duas coisas, que diretamente, independente de lei, são assegurados os direitos previstos nesses incisos aqui, do 4, 6, 7, etc. E eu vou mostrar um jeito de você memorizar isso. E atendidas as condições estabelecidas em lei, ele fala que são garantidos também outros direitos. Então, o parágrafo único fala dos domésticos. Então, quando você for enfrentar uma questão que trata dos trabalhadores domésticos na Constituição Federal, você tem que saber que o examinador quer falar do parágrafo único do artigo 7º. E a primeira coisa que você tem que lembrar é que aqui temos dois tipos de direitos. Uns direitos extensíveis aos domésticos, que independem de lei, e outros que são dependentes de lei.
Então veja, é dito, são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos tais e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos tais. Então, são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos tais, e atendidas as condições estabelecidas em lei, os previstos nos incisos tais, outros incisos. E no final ele complementa, bem como a sua integração à Previdência Social. Então, além de tudo isso, o empregado doméstico, o trabalhador doméstico, tem direito à integração à Previdência Social, que é um direito social, direito da Seguridade Social. Seguridade Social abrange previdência, saúde e assistência social. Assim, também o trabalhador doméstico tem direito à previdência social. Então vamos lá, como que você decora isso? São muitos incisos para memorizar. Então você precisa ter uma estratégia. E que estratégia é essa? Você vai memorizar os direitos que não são extensíveis ao doméstico e depois você vai memorizar os direitos que precisam de regulamentação. Essa regulamentação, ela já existe. É a Lei Complementar 150, que trata do trabalhador doméstico. Mas aqui no parágrafo único você está vendo que tem alguns direitos que eles são extensíveis diretamente ao doméstico, sem necessidade de intermediação dessa Lei Complementar 150. Outros direitos precisam dessa lei complementar, que de fato já existe. Então, repetindo, a estratégia para memorização disso é você decorar os direitos que não são extensíveis aos domésticos, nem mesmo por meio de lei, não são extensíveis. Depois, você memoriza os direitos que são extensíveis aos domésticos por meio da lei complementar, que já existe, é a Lei Complementar 150. E, por fim, o que sobrar são extensíveis aos domésticos. Então, o mais importante de tudo é você conhecer aquilo que não é extensível, porque os demais direitos, eles são extensíveis. A diferença é que tem alguns que dependem da intermediação dessa lei complementar. Então, o examinador ele pode explorar as questões de concurso dessas três formas, querendo saber quais são os direitos que não são extensíveis, quais são aqueles extensíveis, mas que dependem da intermediação da lei, a lei complementar, e, por fim, aqueles direitos que são extensíveis diretamente, independente de lei intermediária, lei complementar. Então vamos lá. Quais são os direitos que não são extensíveis aos domésticos e que constam do rol do artigo 7º? Primeiro, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Segundo, participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Terceiro, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Quarto, proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. 5. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. 6. Proteção em face da automação, na forma da lei. 7. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. 8. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual,
ou entre os profissionais respectivos. 9. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então você vai contar 9 direitos que não são extensíveis e perceber que dentre esses 9 tem alguns que não guardam nenhuma relação com o trabalho doméstico, por isso que não são extensíveis. E outros que você vai precisar memorizar que não são extensíveis em razão da política vigente no país. Aí não são extensíveis, você precisa memorizar. Então, por exemplo, participação nos lucros e resultados. Não tem nada a ver com o trabalho doméstico. Jornada de 6 horas em turnos ininterruptos. Não tem nada a ver com o trabalho doméstico. E por fim, ainda com relação a esses direitos que não são extensíveis, você vai atentar para um caso de uma pergunta que aborde essa questão, que, com relação ao direito à ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo de 5 anos e de 2 anos, esse prazo prescricional, que esse direito de ação ele não está contemplado aqui na Constituição Federal. No entanto, a Lei Complementar 150 trouxe esse direito para os domésticos, com esse mesmo prazo. E você observa no parágrafo único que não consta ali inciso 29, só vai até o 28, como direitos que precisam de lei, onde está dito que, atendidas as condições estabelecidas em lei, aí você observa que os incisos ali só vai até o 28, e esse prazo prescricional ele está no 29. Mas a Lei Complementar 150, ele trouxe esse direito para os domésticos, independente dele não constar aqui no parágrafo único do artigo 7º. Agora, que direitos são esses que precisam da lei complementar, dessa lei intermediadora, e que já constam nessa lei complementar 150 que existe? Então você observa que existem aqui 7 incisos no parágrafo único. E a primeira coisa que você vai atentar é que um desses incisos ele não existe ainda, nem para o trabalhador doméstico, nem para nenhum trabalhador, que é com relação ao inciso 1. Então, quando eu li o inciso 1 do artigo 7º, eu falei que essa lei complementar ainda não existe, essa lei complementar que consta no inciso 1. Então, vamos lá olhar de novo. Está dito aqui: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. Essa lei complementar não é a 150, que trata do trabalho doméstico. Essa lei complementar ela ainda não existe. Então, nem o trabalhador que não é doméstico faz jus ainda a esse direito. E eu disse que isso aqui está sendo coberto, por enquanto, pela multa de 40% do FGTS. Então, você vai pensar o seguinte: eu preciso memorizar 7 direitos que precisam de lei do doméstico, que consta do parágrafo único. 6 desses direitos eu vou observar que precisa de lei complementar, e essa lei complementar é a 150. E o outro direito, que é fácil de lembrar, é esse do inciso 1, que é a proteção contra despedida arbitrária sem justa causa nos termos da lei complementar. Essa lei complementar não existe. Então vamos agora ver os outros direitos que precisam de lei, conforme parágrafo único, que por sinal já existe materializada, que é a Lei Complementar 150. Então vamos lá. Tirando o inciso 1, que nós já falamos, temos seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, fundo de garantia do tempo de serviço, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, salário família pago em razão do dependente ou trabalhador de baixa renda, nos termos da lei, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade, em creches e pré-escolas, e, por fim, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa.
Finalizamos o artigo 7º. Vamos continuar a leitura agora com o artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, temos categoria profissional, que representa os trabalhadores, e a categoria econômica, que representa as empresas, os empregadores. E cada sindicato, cada organização sindical tem um limite. Não pode ter mais de um sindicato na mesma base territorial. E essa base territorial, ela mede um município. 3. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Questão de concurso muda inclusive para exceto. 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. E com relação a esse inciso 4 do artigo 8º, vocês precisam conhecer a súmula vinculante 40, que diz: a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, a estabilidade do dirigente sindical, ela vai do registro da candidatura até um ano após o final do mandato, se eleito dirigente sindical ou suplente. Porém, se cometer falta grave, nos termos da lei, nos termos da CLT, ele responderá o inquérito para apuração de falta grave e poderá ser dispensado nesses casos excepcionais de falta grave e seguindo o procedimento da CLT, que trata do inquérito para apuração de falta grave. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Artigo 9. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender, competindo aos trabalhadores, não é competindo ao poder público, por exemplo, competindo aos trabalhadores. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais
e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Isso consta da Lei de Greve. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Isso acontece no colegiado da Previdência Social, no colegiado do FGTS, da Caixa Econômica. Então, é com base nessa regra aqui. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, mais de 200, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade disso, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Este artigo 11 está regulamentado pela CLT. Na CLT consta como se dá essa eleição.